Quantos já assistiram esse filme? Diz amém. Oh, bastante gente assistiu. Você queria ver aquela cena que corta a mão dos outros, né? Vocês são um monte de carnal, gente. Eu pedi para o Henrique, né? Falei, tira essa cena, Henrique. O pessoal vai ficar muito chocado de passar isso na igreja. Credo, pastor. Aquela parte é legal. Mas qual que é a história do filme? Esse homem, ele detém, ele é o dono, está com ele a última Bíblia da face da terra. E aquilo passa a ser muito valoroso, e as pessoas começam a disputar isso, porque aquilo lá passa a ser raro, passa a ser difícil. Pouca gente passa a ter isso. E muitas vezes nós não nos damos conta, porque a palavra de Deus hoje tem acesso fácil. Está no celular, está em qualquer lugar. Hoje não é mais vergonhoso falar da palavra de Deus. E nós não nos preocupamos muito com isso. E muitas vezes nos falta conhecimento. Na situação do filme, acontece uma guerra nuclear, acontece um monte de coisa. E as pessoas não têm mais acesso a esse conhecimento. Quando você não tem mais o acesso ao conhecimento da palavra de Deus, o acesso ao conhecimento do próprio Deus, isso começa a afetar você. Nós vamos começar, eu quero ler com vocês no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Alguém vai projetar aqui para mim? Já está projetado. Olha que bom. Você pode acompanhar, quiser achar, está no Antigo Testamento. Ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Isso aqui é forte. Para que não sejas um sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de da tua geração. Assim como você esqueceu de mim, isso não sou eu falando, isso é Deus falando. Se você se esquecer de mim, eu também vou me esquecer, não de você, eu vou me esquecer dos seus filhos. É o que a pastora Jo falou agora há pouco, aqui na hora do dízimo. A maldição, ela segue 4 gerações, você não sabe por quê. Você não sabe por quê. Ano passado, o bispo Robson esteve em Cascavel, os que tiveram a oportunidade de ir, foi no mês de abril do ano passado. Ele ministrou muito sobre quebra de maldições. E tem gente que acha que é brincadeira, tem gente que acha que não é importante. A Bíblia fala, está lá em Êxodo, a hora que fala dos mandamentos, que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo capítulo 20, depois você lê na sua casa. Está lá escrito. Então, às vezes nós somos assolados pelos erros que não são nossos, pelos erros que estão, ou ficaram, ou foram feitos pelo nosso pai, nossa mãe. Não, também muitas vezes eles não fizeram porque quiseram. Eles não tinham o conhecimento, é o que está na palavra de Oséias 4,6. Muitas vezes as pessoas erram porque não têm conhecimento. As pessoas pecam porque não têm conhecimento. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Ah, mas se eu não tenho conhecimento, então eu estou livre do pecado, querido. Quantos aqui conhecem a lei da gravidade? Você conhece isso? A lei da gravidade não é a da Tairine, não, que está grávida. É outra lei que eu estou falando, a lei da gravidade. Não é a lei da grávida. Você conhece a lei da gravidade? Você deve ter estudado isso aí em física. Ih, não estudei. Não, verdade, você não estudou. Teu professor te ensinou, você não quis estudar, né? Pior ainda, né? Você achou difícil, nem tentou fazer, achou difícil. Mas, querido, você pode não entender nada da lei da gravidade. Você pode não conhecer as leis de Newton. Se você subir no prédio e pular, você vai deixar de cair porque você não conhece? Ah, então eu vou subir no prédio mais alto de Cianorte, eu vou pular, não conheço as leis de Newton mesmo, não dá nada. É isso que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? A Terra te atrai, querido. Lei da gravidade. É mais ou menos assim, Jennifer? Eu resumi. É mais ou menos assim. Não é porque você não conhece que deixa de acontecer. Ah, eu não conhecia.
Tenta falar para um guarda que não tinha uma placa, ou que você não sabia que aquela rua era contramão. Guarda não, desculpa, um policial. Você falar isso para um policial, você ofende ele. Depois você pergunta para o Fernando se não é. Chega num policial e fala, eu não sabia que aqui era contramão. Tenta falar isso para ele. A falta de conhecimento não justifica teu erro, por mais que você ache que justifique. Todo culto, hoje eu não falei de propósito, eu vou falar no final. Todo culto, o pastor Paulo, ele começa, ele fala o quê? Repete comigo, eu sou... Fala grande, eu sou... E depois, o que mais ele fala? E depois? O que a Bíblia diz que você é? O que ela fala que você tem? Ela fala o que você pode? A gente não sabe. Está na Bíblia. 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Está na Bíblia. Deve estar em algum lugar. Na Bíblia que você escreveu para você. Na Bíblia que Deus nos deixou, não tem. Então a pessoa não sabe. E o pior é que ela começa a ouvir algumas filosofias, algumas coisas ela começa a ouvir no mundo, e ela começa a achar que aquilo é verdade. Que aquilo é verdade. Não sei se você recebeu esse vídeo no Face, eu recebi um vídeo no Face essa semana, numa novela da Globo, tem um ator, não sei o nome do ator, mas ele na novela é homossexual. E aí alguém questiona ele assim, mas você não teme fazer o que é contra a Bíblia? Aí ele fala assim, não, na verdade, eu não temo, porque a Bíblia foi escrita tantos anos atrás, né? Faz tanto tempo que a Bíblia foi escrita e as coisas mudaram, né? As coisas passaram. Abre para mim aí, Henrique, Mateus 24, 35, abre para mim aí. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras... O que você acredita, no ator da Globo ou na Bíblia? Você quer ser homossexual, o problema é seu. A Bíblia diz que não pode, querido. Vai lá, resolve com Deus, não é comigo. Teve gente que já chegou assim para mim, para os pastores. Não sei, nunca conversei sobre isso com a Marcélia, mas também deve ter alguém chegado nela e falado, quero ser homossexual. Querido, vai fazer o quê? É uma opção sua. A Bíblia diz que é errado. A Bíblia diz que diante de Deus não é assim. Você faz aquilo que você quiser. Porque muitas vezes a gente acredita nessas doutrinas que nos são jogadas, nas filosofias. E essas filosofias, elas vêm com uma verdade parcial. E aí eu te pergunto, existe meia verdade? É meia verdade ou é meia mentira? O que é, será? Será que é meia verdade? Ou será que é meia mentira? E isso o diabo tenta nos usar, para nos atrair, para tentar dominar nossa mente. Não, mas pode fazer isso sim, tem nada, não é bem isso que está na Bíblia. E a gente é confrontado o tempo todo. Querido, o diabo tentou Jesus usando meia palavra. O diabo tentou Jesus usando meia verdade. Abre comigo, Mateus 4, versículo 1 em diante. Quatro, 1 em diante, dá para pôr aí, Henrique? Obrigado. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito em letra maiúscula, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Volta lá, volta no 1. Para ser tentado por quem? É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra diabo. Até então não tinha esse nome. Jesus vem, isso aqui ele está mostrando para as pessoas, não existe uma força do mal, não existe um mau presságio
o diabo existe. A encarnação do mal existe, é o diabo, está ali. Continua, 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? Jesus ficou 40 dias sem comer e beber, é isso, gente? Sim ou não? Não! Ele teve o quê? Ele teve sede? Ué, então ele bebeu. O ser humano, ele não consegue ficar 40 dias sem comer, você pode ficar, sem beber não. Você vai ficar muito enfraquecido. Para os que precisam e querem, você vai até emagrecer, bastante. Mas sem beber você não consegue ficar. Por isso que ali está escrito que ele teve o quê? Fome. Continua o texto. Chegando então o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, o diabo tentou Jesus, usando meia verdade. Você não é Jesus? Você não é o Filho de Deus? Fala para essa perna se tornar em pão, e come. E Jesus falou assim: eu não vou fazer aquilo que você quer que eu faça, para resolver uma coisa agora, para resolver uma atitude, para tomar uma atitude precipitada, e resolver uma necessidade agora. Eu não vou obedecer ao diabo, porque mais importante é se alimentar da palavra de Deus. Continua, verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo pegou um texto, isso está lá em Salmos. Existe essa Bíblia, existe esse texto na Bíblia, está lá em Salmos. E o diabo usou contra Jesus: pula do templo, que se você é filho de Deus não vai acontecer nada com você, pula daqui de cima. Olha o próximo versículo. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus não bateu boca, Jesus não mandou o diabo para algum lugar, Jesus não falou nada, Jesus respondeu com a palavra. Está escrito, é assim que faz, é desse jeito. Jesus não cedeu à tentação do mundo, Jesus não caiu na tentação, num negócio que muitas vezes é demoníaco, de querer ser politicamente correto. Hoje é uma moda ser assim, né? Não, eu vou ser politicamente correto. Eu vou ser politicamente correto. Não, vai ter a festa do meu casamento, mas tem pessoas que vão vir no meu casamento e elas bebem cerveja, são meus parentes, né? Então eu vou ser politicamente correto, eu vou deixar eles beberem. Tomara que beba, se embriague e estrague a tua festa. Credo, pastor, não é credo. Qual que é a tua postura, querido? Quando eu e a pastora Jo parece brava, não parece? Eu que amancei ela, gente. Em casa ela é um docinho comigo. Depois você pode perguntar para a Natália se não é verdade. Não, ela falou que não quer responder, para não se complicar. Querido, a gente foi casar, essa hipótese nem apareceu. Vai ter Coca-Cola, suco e água. E quem bebe cerveja, o casamento é meu, a festa é minha. Quiser beber, bebe do que eu estou dando. Não quiser, não vem. Eu fui bem desse jeito. Não, desculpa, não tem. Acabou. Entendeu? É verdade. Choquita e a Rafa foram meus padrinhos aqui, eles estavam no dia. Né? Depois você pergunta para eles, foi bem assim. Quer, não vai. A festa é minha. Eu sei o que eu vou fazer. Tem que ser politicamente correto. Querido, eu tenho professores amigos na universidade, em muitos lugares, são amigos meus, gosto deles, mas são homossexuais. Na minha casa não vão. Amo, gosto, amo a pessoa. Já entreguei um livro para ele de presente, foi aniversário dele, mas você vai na minha casa? Falei, vou na tua casa. Entreguei um livro para ele de presente.
sei se ele leu, mas entreguei. Está lá na casa dele. Vai na minha casa? Não vai, não quero esse contato. Tem um pessoal que joga futebol aí comigo, o TC está aqui, não deixa eu mentir sozinho. A gente fez um churrasco lá em casa esses dias, não fez, TC? Eu falei o quê? Não vai ter cerveja. Pessoal mas então quem bebe não vai. Então quem bebe não vai. Na minha casa a cerveja não entra, ponto, acabou. Eu sou duro, não, verdade. Nesse ponto eu sou assim. Nesse ponto eu sou assim. Tem que ser politicamente correto. Querido, você deixa entrar álcool na tua casa, qual que é a diferença do álcool para droga, para maconha? O álcool é legalizado, a maconha não, só isso. Se a maconha pagasse imposto, o governo aceitava, aí não era mais droga. Verdade. Não sei por que meu filho caiu nos mundos das drogas. Ué, quem é que entra na sua casa? Entra na sua casa crente ou entra na sua casa gente com valor mundano? Quem que entra lá? Não sei por que os meus discípulos estão se afastando de mim. Qual é o testemunho que você tem dado para eles? O testemunho de quem é crente ou o testemunho de quem é politicamente correto? Vamos lá em casa. Eu vou beber uma também, né? Que eu não posso ser tão diferente. Não pode ser tão rígido assim. Vou beber um pouquinho também. Inventaram, né? Tem cerveja sem álcool, né? Eu vou tomar isso aí. Querido, você está com vontade de tomar cerveja, vai orar a Deus e pedir para a vontade passar. Não vai tomar cerveja sem álcool, não. Verdade. Só falta inventar o cigarro sem nicotina agora. Não, vou fumar um cigarrinho sem nicotina. Vou fumar uma maconha que não fica louco. Vou injetar uma droga que não fica tão ruim. O que falta fazer? Eu vou ser politicamente correto. Isso não existe. Diante de Deus isso não existe. Porque Deus não tem meia verdade. Com Deus ou é, ou não é. De acordo. Às vezes a gente ouve ou vê os nossos pastores, né? Pastor Paulo, a pastora Kênia, eu, a pastora João, ou os bispos, ou você ouve o teu líder, e você acha que a gente está falando de algo que nós mesmos já não vivemos. Que nós mesmos já não vivemos. De fazer algumas escolhas, de às vezes ser taxado pela família daquela pessoa que não faz as coisas mais, que não entra mais na bagunça. Agora, eu prefiro andar na liberdade de Deus do que ficar andando no politicamente correto. É politicamente correto. Você escolhe o seu caminho. João capítulo 8, versículo 32. João 8, versículo: conhecereis a verdade vos? Conhecereis a verdade vos? Conhecereis a verdade vos? Não é meia verdade, não é um pouquinho dela, não é mais ou menos a verdade é a verdade. Depende muito qual é o seu ponto de vista. Para a verdade não tem ponto de vista, a verdade é verdade, e acabou. Não tem isso, não existe. Diante de Deus não existe isso. João capítulo 14, um pouquinho para frente. João 14, versículos 6 e 7. Deixa eu ir. Diz assim: respondendo Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a... ninguém vem ao Pai senão por... Pula para o 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Quem aprende de Jesus aprende do Pai. Quem lê a palavra conhece o Filho e conhece o Pai, conhece o Espírito Santo, conhece a Trindade, conhece a bênção que é servir a esse Deus, que é querer viver com esse Deus a cada dia da sua vida. Agora, quais têm sido as suas escolhas? Falei muito sobre isso sábado passado. Quais são as suas escolhas? Aquele livro, gente, aquele filme, o livro de Eli, é interessante. Tem algumas cenas mais fortes, tem, né? Não relação assim, de coisas sexuais, mais forte de coisa de violência, tem sim.
mas nada que você não possa ver. E é interessante que daí você vê o preço que as pessoas pagam por algo que elas julgavam banal. E quando faz falta, aquilo é muito importante. A palavra de Deus não é banal. Não deixa a palavra de Deus se tornar banal na sua vida. Não deixa a leitura da Bíblia se tornar banal na sua vida. Não deixe o devocional diário, a leitura diária da Bíblia, se tornar banal na sua vida. Tem uma plaquinha, é de um pastor, ele, não vou falar que é meu amigo, porque infelizmente eu não o conheço, mas ele é amigo do pastor Paulo e me fugiu o nome dele agora. Ele coloca pela cidade toda, você já leu a Bíblia hoje, não sei o que, né? Alguns já devem ter visto essa plaquinha, é um pastor amigo do pastor Paulo, né? Além disso, tem uma plaquinha que ele coloca muito interessante, que está assim: analise a sua fé à luz da Bíblia Sagrada. Não acredite no que alguém está te falando, acredite naquilo que a Bíblia está falando. Está na Bíblia? É verdade. Porque a Bíblia não pode ser banal. A Bíblia não pode ficar lá pendurada em algum lugar, aberta nos Salmos alguma coisa, porque é bonito. Vamos deixar aberto no Salmo 23. Aí a página que é o Salmo 23 fica amarelada, chega a estar queimada pela luz. As outras páginas, né, ninguém nunca leu, ninguém nunca viu. Porque a palavra de Deus não pode ser isso. Quero ler para vocês, né? Estava vendo ali a Bíblia na ordem cronológica. Vocês conhecem essa Bíblia? Quem sabe do que eu estou falando? Ele é um pastor e um historiador, é um professor de história e é um teólogo norte-americano, que ele pegou a Bíblia e reorganizou. Ele não aumentou nem diminuiu os textos, ele reorganizou os textos da Bíblia na ordem que eles foram acontecendo, na ordem cronológica. Tinha para vender ali, teve um irmão que ganhou uma, né? Mas eu tenho essa Bíblia, já li, eu li a Bíblia mais de uma das vezes foi nessa Bíblia, nessa que você entende. O primeiro texto da Bíblia, qual que seria? Não na ordem que foi escrito. Qual seria o primeiro texto da Bíblia na ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos? Qual seria? João capítulo 1, versículo? Põe aí, Henrique. Diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? Aí você entende Gênesis 1. Quando Deus fala, haja luz. A palavra verbo ali no grego é a palavra logos, no original do grego. E logos é a palavra declarada de Deus, é aquilo que Deus declarou. Quando é a palavra de Deus, não é uma palavra que é solta para qualquer lugar, é uma palavra que está acontecendo até hoje. A palavra de Deus está acontecendo até hoje. Qualquer um dos textos da Bíblia, qualquer uma das profecias, não que são qualquer uma, mas todas as profecias da Bíblia, elas são até hoje, estão até hoje acontecendo, desde que você creia nelas. Deus falou, haja luz, e o universo começou. E os cientistas estão provando que até hoje o universo está se formando. Não sei quantos bilhões de anos não parou ainda. A palavra de Deus nunca para. Infelizmente tem gente que para de acreditar nela, mas a palavra de Deus nunca para, nunca para. Você tem de conhecer, você tem que estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. João, um pouquinho para frente, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do único do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, Jesus Cristo habitou entre nós. Lá em Timóteo, não precisa nem abrir agora, Timóteo 2,15 fala que Jesus Cristo, homem, habitou entre nós. Depois você lê na sua casa.
Fala isso. Então nós temos que estar buscando essa palavra a cada dia. É essencial que essa palavra seja o mais importante na sua vida. É importante que o essencial ocupe o lugar que é dele. A palavra de Deus está ocupando qual lugar na sua vida? Você conhece a palavra de Deus? Amém, conheço. Você conhece, você está cheio ou está mais ou menos? Como é que está o teu nível de palavra de Deus? Está bastante, está pouco? Como é que está o teu nível de palavra de Deus, querido? Além de conhecer, de estar bastante, você está usando a palavra de Deus? Nada adianta conhecer se não usar. Você tem usado a palavra de Deus na sua vida? Você tem vivido segundo ela? Usar a palavra de Deus não é só ficar falando, é viver segundo ela. Você está vivendo segundo essa palavra? Você está fazendo isso? Você está vivendo a vida que Jesus propôs a você? Quantos aqui são jovens que fazem parte de um exército, que querem ajudar a salvar a nossa parte? A nossa parte é salvar os jovens de Cianorte. Quantos estão nessa situação? Se você está nessa situação, você tem tomado o seu jugo? Ou você começou a ser politicamente correto? Todo mundo fica, eu vou ficar também. Todo mundo transa, vou transar também. Quero ler mais um texto com vocês. Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30. Diz assim: tomai, isso aqui é Jesus falando para você, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Deus é suave, o fardo que lhe é proposto é leve, porque lá na frente você vai ganhar muito mais. Nada daquilo que você possa achar que está abrindo mão hoje, eu vou abrir mão disso, o prêmio lá na frente é muito maior. O que Deus tem para você é muito mais. Deus pede apenas obediência em troca de uma vida repleta. Vida repleta não é uma vida fácil. Vida repleta, eu não estou pregando aqui que você vai virar aqui e você vai ganhar uma Ferrari, não é nada disso. Se ganhar, glória a Deus também, não sei, tem problema não, chama eu para dar uma volta nela, tem problema com isso não. Vida repleta é uma vida próspera e abençoada. Se é isso que você quer, se é isso que você tem, nós temos algumas coisas para você. Primeira coisa, querido, não aceite ser enganado por falsas filosofias. Isso traz proteção para a sua vida. Isso traz proteção para a sua vida. Eu não sei qual que é o seu ambiente de trabalho, eu sei qual é o meu. Eu também passo isso o tempo todo. Não é só você que ouve as pessoas falando, as pessoas questionando. Mas quando você ouve a palavra de Deus, quando você não aceita ser enganado por vãs filosofias, isso traz para a sua vida algo fantástico, chamado proteção. Conhecimento de Deus te traz proteção. Que quando você conhece a Deus, você busca andar nos caminhos de Deus, você é protegido em todas as áreas, financeiramente inclusive. Quando você se nega, todos os que são meus discípulos, eu já fiz esse teste. Eu já falei, empresta dinheiro para mim? Claro que eu empresto, pastor. Falei, está amarrado. Credo, pastor. Provérbios 6, fala para não emprestar dinheiro por mão. Você quer emprestar, você discute com o cara que fez a Bíblia, não discute comigo. Lá está falando para não emprestar. Você se resolve com ele. Provérbios capítulo 6. Isso traz proteção para a sua vida. Pastor, quer dizer então que tem gente que quer ir para Cascavel, não pode ir, eu não posso dar a passagem para ele ir, ou a inscrição para ele participar do evento? Aí é diferente, você vai dar, você não vai emprestar. Você vai ofertar para alguém. Aí é de Deus, é abençoado. Emprestar não.
Não é de Deus isso. Não empreste. Isso traz proteção para a sua vida. Você tem de buscar e conhecer a Deus. Teve um homem que a Bíblia tem um livro que fala, um livro inteiro da vida dele. Livro de Jó. E no final ele fala que ele conhece a Deus. Jó, no capítulo 42, versículo 5. Por favor, põe para mim, Henrique. Olha o que Jó falou, querido. Nisso ele já tinha perdido os filhos. Ele era um homem milionário, ficou pobre, perdeu o filho, perdeu todo mundo. A esposa falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer, e ele ficou firme. Olha lá, com os ouvidos eu ouvia falar de ti, Deus, mas agora te veem os meus olhos. Ele colocou como essencial aquilo que deveria ser essencial na vida de cada um. O que é essencial na sua vida é Jesus, o resto é resto. Quando você começa a entender isso, isso aqui acontece na sua vida. Eu conhecia Deus de ouvir falar, eu ouvia alguém falar, ouvia o pastor falar, eu ouvia o ministro falar, eu ouvia o levita, o cantor, eu ouvia alguém falar. Eu busquei a Deus, agora eu conheço a Deus. Eu já não ouço só falar, eu conheço a Deus. Quando você não aceita as filosofias, isso entra na sua vida. Eu quero isso na minha vida, eu quero isso na vida dos meus filhos, eu quero isso na minha vida. Você deve querer isso na sua vida. Deus tem que entrar, eu tenho que abrir meu coração para que Ele possa falar, e que eu possa vê-lo, a cada dia buscá-lo. Além disso, você tem a prosperidade. A palavra e o conhecimento de Deus trazem prosperidade para a nossa vida. Prosperidade, eu já falei aqui algumas vezes, não é só ficar rico. Prosperidade não é ficar rico. Prosperidade, a palavra próspero, é quando nada te falta, nem no natural, nem no espiritual, nem no emocional. Você está em paz, você vai no emprego, aonde você tem paz no emprego. Aquela pessoa que te perseguia no trabalho, você ora por ela e ela converte. Acho que é o que, né? Está todo mundo aqui abençoado, né? Ninguém te persegue no trabalho, glória a Deus, você vai orar por mim depois, tá? Não tem esse problema. Não tem ninguém para você orar no seu trabalho, na escola, na universidade. Você começa a orar por essa pessoa converte. Sua sogra converte. É difícil. Aí é difícil, é um negócio mais tenso. Querido, quando você começa a buscar em Deus, quando você começa a buscar esse conhecimento de Deus, além de você ter a proteção, você tem também a prosperidade. Quero ler 2 textos com vocês. 3 textos. João capítulo 8, versículo, segundo Deuteronômio 28, 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Aonde é que você ouve a voz do Senhor teu Deus? Quando é que você ouve a voz do Senhor teu Deus? Para falar a verdade, eu não tenho nem parado para ouvir. É disso que eu estou falando hoje. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando é que você tem ouvido a voz do Senhor teu Deus? Quando é que você tem parado para ouvir a voz de Deus? Qual foi a última vez que você fez isso? Foi sábado passado no Arena. Todo sábado eu ouço a voz de Deus, porque eu creio que quando o pastor está falando é negócio da Bíblia. Aí você chega em casa, teu pai, tua mãe, teu irmão, alguém te pergunta: você ouviu o que lá no Arena hoje, filho? Os negócios lá de Jesus. Os trem lá.
E que mais? Tinha também lá Jesus e que o diabo é ruim também, falou. Que mais que falou? Bem na hora que eu estava no WhatsApp ali. Querido, quando é que você parou para ouvir a voz de Deus? Quando é que você parou para ouvir a voz de Deus? Tem que parar para ouvir a voz dEle. Deus só pede que você seja obediente, que você creia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Já colocou? Que bom. Isso aqui o povo estava saindo para guerrear. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá, era o líder deles, pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis proteção, seguro. Foi a primeira coisa que eu falei. Segurança de Deus na sua vida. Crede nos seus profetas e sereis bem. Talvez a sua Bíblia fale assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Segurança e prosperidade. Quem busca a palavra de Deus tem essas duas coisas. Prosperidade não é ficar rico, já falei isso aqui. Não é ficar rico. E o mais importante de tudo, quando você busca a palavra de Deus, quando você busca esse Deus de todo o seu coração, acontece o mais importante. João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículos 47 a 49. Além de proteção, além de prosperidade, acontece o mais importante. João 12, 47 a 49 diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Para um pouquinho. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa vai te julgar no último dia. Querido, quem não recebe a palavra de Deus já tem quem o julgue. Não é Deus que vai julgar, deixa lá. A Bíblia diz que é bom cair nas mãos de Deus, porque Deus, quando corrige, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele demora para se irar. Agora, dura coisa é cair na mão dos homens. Os homens são misericordiosos, querido. Quantos viram nessa semana? Se não cortou seu coração, porque você não viu. Que até quem não tem filho viu que o lado doeu o coração. Não era só uma família, mas uma família foi que divulgou mais. Fugindo da Síria, não estava fugindo para arrumar emprego, não. Eles pagaram $30 mil para fugir. Fugindo de perseguição religiosa. O barco que eles estavam afundou. E aí faleceram tal. E o corpinho de uma criança de 2 anos apareceu na praia. Aquilo lá não foi Deus. Lá foram os homens. Deus é um Deus de amor. Estava lá. E nós temos aqui. Quantos aqui já sofreram perseguição religiosa? Eu já sofri, pastor. Meu pai cortou meu lanche. Para, meu irmão. Eu já sofri perseguição religiosa. Minha mãe ia me dar o Play 4, me deu o Play 2. Querido. Eu sofri perseguição religiosa. Eu ia ganhar o iPhone 6 Plus, Mega X Power. Ganhei o tijolão LG, sim, aquele que nem o WhatsApp tem. Isso não é perseguição religiosa, querido, para. Quem está dormindo vai acordar agora. Quantos aqui já morreram pela perseguição do Evangelho? Tomara que ninguém levante a mão, todo mundo, né? Senão
eu ia orar. Que o cara era o Walking Dead aqui, vivo, aqui para a gente repreender. Querido, eu sofro perseguição religiosa na escola. Só porque eu mandei minha professora calar a boca. Querido, isso não é perseguição religiosa, isso é falta de educação. É outra coisa. Pastor, mas a minha professora chegou com uma santinha na sala. A santinha de quem que é? Deixa com ela. É dela, ela pode comprar com o dinheiro dela, é dela. É verdade. Você vai falar nela do quê? Fala com amor, convida para vir na igreja. Não fala das coisas ruins que você acha que ela tem. Fala das coisas boas que tem aqui. Fala de um Deus que dá proteção, que dá prosperidade e que traz a coisa mais importante. Próximo versículo, Henrique. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento, quanto ao que eu devo de dizer, ao como é que eu tenho que falar. Querido, o que Deus tem para as pessoas é a salvação. Quem julga é você. O que Deus tem para a pessoa é a salvação. Deus traz 3 coisas para nós, para quem está atento, para quem quer receber dEle. Ele te dá proteção, Ele te dá prosperidade, Ele te dá a coisa mais importante, que é a salvação. Quero ler mais um texto com vocês. Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, diz assim: quem crer e for batizado será... Quero só essa parte. Quem não crer vai ser condenado, não por Deus, pelas suas próprias escolhas. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será... Quem crer e for batizado será salvo. Porque a palavra hoje é contra o S, é salvação. Talvez hoje você precise de salvação na sua vida. Talvez hoje você não precise de salvação na sua vida. Mas talvez hoje você tenha que tomar posição com Deus para levar a salvação para alguém. Na sua casa, no seu trabalho, não sei aonde. Eu não sei qual é o seu vínculo. Eu não sei quem são as pessoas que você convive. Eu sei quem são as pessoas que eu convivo. A palavra de Deus para você não é só nessa noite. Mateus capítulo 28, Jesus falou: ide e fazei discípulos. Jesus não falou assim: vai, converte, fica na igreja falando mal de todo mundo que está fora dela. Se você é assim, eu vou te dar um revelamento. Não é uma revelação, é um revelamento. Isso não está na Bíblia, falar mal dos outros. Eu não falei mal, falei a verdade. É da sua conta? Você deveria ser a palavra da salvação, não a palavra da crucificação para quem está lá fora. Ô pastor, mas ele é um drogado. Querido, você acha que ele não sabe que ele está errado? Tem que ter mais alguém para acusar? Ô pastor, aquele menino lá pega todas. Ou aquela menina lá pega todas. Você acha que lá no fundo ela ou ele não sabe que está errado? Você vai levar a palavra de condenação ou você vai levar a palavra de salvação? Como é que você tem sido no seu trabalho, na sua escola, na faculdade? Ninguém aqui é a favor de libertinagem, não. Sara Nossa Terra não é igreja liberal, coisa nenhuma. Isso aqui não tem nessa igreja aqui, não. Nós somos muito sérios. Entrou aqui dentro, aí nós vamos tratar com a pessoa. Nós vamos tratar com a pessoa. Vai fortalecer, vai ter discipulado. Mas a palavra de Deus, para que ela possa entrar nessa igreja, é que o Jesus é o verbo, Ele é a palavra. E quem crê nele e for batizado será... Eu vou pedir que você fique de pé. Eu vou estar orando. E se você quer receber essa palavra no seu coração hoje, se você precisa receber mais de Deus hoje, se você quer essa certeza, se você quer o verbo de Deus no seu coração, hoje é o dia de se consertar com Ele. Eu não sei como é que você está sendo.
Querido, não espera acontecer igual o filme ali, o livro de Eli. A Bíblia fala que acontecerá um arrebatamento. A Bíblia fala que vai ter esse tempo. A Bíblia fala que haverá o tempo em que as pessoas vão querer a Bíblia e não vão conseguir comprar uma, que não vai ter para vender. Vai ser aquele tempo lá. Claro que o filme, as coisas são talvez um pouco exageradas, mas a Bíblia fala que a igreja vai passar por um tempo. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, se é daqui a um mês, eu não sei quando que é, mas a Bíblia fala que haverá um tempo em que as pessoas vão querer uma igreja e não vai ter igreja com porta aberta. Tem alguns países que já estão assim. Quando é que você vai dar a real importância para Deus na sua vida? Quando é que você vai dar a real importância para Deus na sua vida? Quando é que você vai dar a real importância para essa palavra aqui na sua vida? Não é o que eu estou dizendo não, querido, é o que está na palavra de Deus. Não importa a sua vestimenta. Ah, o cara está de boné, qual que é o problema? Ah, a mulher lá usa calça jeans, e daí? Ah, usa brinco, que bom, né? Que toma banho, usa perfume, isso é de Deus. Deus olha o coração, Deus olha para quem é o mais importante. Talvez você está aqui hoje, e faz tempo que você parou de olhar para isso aqui, ó. Faz tempo que você parou de olhar para isso aqui. Eu vou pedir que você feche teu olho. E essa noite vai ser a noite de você colocar o que é mais importante no lugar mais importante. Você não vem para a igreja para se encontrar com ninguém não, querido. A igreja não é ponto de encontro. A igreja não é um clube, eu quero ouvir um amém para isso. Você não é parte de um clube chamado Águia, ou DDD, ou Arena, isso não existe clube aqui não. Só tem equipes para organizar o trabalho, só isso. O mais importante na sua vida é a palavra de Deus. O mais importante na sua vida tem que ser a palavra de Deus. Eu vou orar. E se você sente que Deus não tem sido o mais importante na sua vida, essa palavra hoje é bem específica. Eu quero que você venha aqui na frente que eu vou estar orando com você. Se você sente que você precisa colocar o principal, como principal na sua vida, a palavra hoje é para você. Se você sente que a vida, se você entendeu isso hoje, glória a Deus. Se você entendeu que a palavra, que o propósito de Deus para a sua vida, não é converter e ficar sentado no banco. Hoje é a noite de você colocar as coisas no devido lugar. Jesus é o primeiro lugar, querido. Fecha o teu olho, continua de olho fechado. Não vem para fazer bonito não, vem para falar com Deus, não é comigo não. Amém. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, Deus, eu peço que nessa noite o teu manto esteja passando sobre cada um aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada situação que eles estão, o Senhor conhece cada pecado, o Senhor conhece cada história de vida, meu Pai. Eu te peço nessa noite, que independente da história, que independente do pecado, porque a tua palavra diz que quando os pecados são confessados, eles são perdoados, não por mim, mas por Jesus. Quem tem autoridade para perdoar pecado é Jesus. Querido, se você crê nessa palavra, não em mim, mas na palavra que eu falei, se você crê nela, nessa noite seus pecados são perdoados, em nome de Jesus. Não é em nome do pastor, nem em nome da Sara Nossa Terra, é em nome de Jesus. Se você sente que tem coisa na sua vida que não está no devido lugar, e se você se consertar com Deus, essa noite é uma noite de conserto, porque Deus é o Deus que desafia a sabedoria dos homens, pegando aquelas pessoas que são mais humildes e colocando nas posições mais elevadas. Deus é um Deus que pega as pessoas
com menos sabedoria e coloca junto das pessoas mais inteligentes e mais sábias, porque Deus eleva aqueles que têm um coração contrito. Deus eleva aqueles que não são arrogantes. A Bíblia fala que quando a gente se humilha perante a potente mão do Senhor, Ele, no devido tempo, na hora correta, nos exaltará. Querido, tem uma palavra para você hoje. Não importa se você é humilhado na tua família, não importa se você é humilhado na sua casa, não importa se você é humilhado no seu emprego, porque falam que você é mais pobre, ou que você não tem condições. Não importa, o que Deus tem para você, é que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a palavra para você. A Bíblia fala que há um propósito para a sua vida, e o propósito para a sua vida é que você seja uma pessoa próspera. Não importa a maldição que te jogaram, o que Deus tem para você é um casamento abençoado, um namoro abençoado, santo, correto na presença de Deus. Coloca diante de Deus. Se coloca diante de Deus. Deus, nessa noite eu preciso me consertar. Pede perdão do seu pecado, querido. Se você tem vergonha de falar a Ele, mas você fala no seu pensamento, não fala sem alta voz. Pecado tem nome. Pede perdão e toma posição com isso aí. Para de botar essa desgraça na tua boca. Tira isso de você. Para de ver essas coisas que te fazem mal. Para de acessar esses sites demoniados que você tem acessado. Muda isso. Tira essas palavras da sua boca. Muda a sua atitude na sua casa. Muda a sua atitude. Se você tem que mudar de atitude, muda ela. As pessoas não podem se espantar quando alguém fala que você é crente. Credo, você é crente, está amarrado isso aí. Você tem que tomar posição. Eu sou crente sim. Não importa o que vão pensar de mim, eu sou crente sim. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que nessa noite, cada um que tenha, meu Deus, que veio aqui de coração sincero, que pediu perdão pelos pecados, eu peço agora, perdoa-los em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, se há alguém aqui nessa noite que tem que fazer um conserto, que esse conserto seja recebido diante do teu trono, meu Pai, como incenso agradável na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração e vou pedir que você repita comigo. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu quebro todo pacto que eu tenha feito, sabendo ou sem saber, com Satanás e seus demônios. Eu declaro que a partir de hoje, eu sou teu filho, eu te recebo como meu Pai, e eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu recebo a tua proteção, a tua prosperidade e a tua salvação, em nome de Jesus, amém. Diga que você abre os seus olhos, e sem conversa, se você recebeu a Jesus como teu